Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de um povo que, olha, sem construir impérios gigantescos ou pirâmides que tocam o céu, deixou uma das marcas mais profundas na nossa civilização. Eu tô falando dos antigos hebreus, claro. O maior legado deles não foi feito de pedra, mas de ideias. Ideias que, de verdade, transformaram o jeito que a gente vê o mundo. E essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje, né? Como é que um povo nômade, que vivia ali na sombra de potências como o Egito e a Mesopotâmia, conseguiu ter um impacto que dura até hoje? A resposta, eu garanto, é surpreendente. A chave para entender isso está aqui. A revolução dos hebreus foi uma revolução de pensamento, espiritual, legal, ética. Em vez de monumentos de pedra, eles levantaram conceitos. E o mais revolucionário de todos esses conceitos ia mudar para sempre o jeito que a humanidade entende o seu lugar no universo. Então, vamos lá para o começo de tudo. Imagina um povo seminômade vivendo em clãs. A tradição fala de Abraão, que, segundo as escrituras, saiu lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e foi em direção a Canaã. E nessa jornada ele teria firmado uma aliança, que foi o pontapé inicial para toda essa história. E aqui a gente tem a primeira grande virada, o monoteísmo. Pensa só nisso. Num mundo totalmente politeísta, onde cada coisa, cada fenômeno tinha o seu próprio Deus, os hebreus chegam com a crença em um Deus único. Um Deus invisível, criador de absolutamente tudo e que se importava com o rumo da história da humanidade. Isso, naquela época, era uma revolução completa de pensamento. Esse quadro comparativo aqui mostra bem o quanto a visão de mundo hebraica era diferente. Enquanto na Mesopotâmia os reis eram praticamente deuses na terra, para os hebreus até o rei estava sujeito a uma lei maior, a lei de Deus. O foco sai da engenharia, da matemática e vai para a ética, para a moral. Essa mudança de mentalidade é gigantesca. A identidade desse povo foi forjada de verdade num momento de crise profunda. A ida para o Egito, que acabou em séculos de escravidão, preparou o cenário para o evento mais importante da sua história, a libertação. O Êxodo é muito mais do que uma simples história de fuga. É o nascimento de uma nação. A experiência de ser escravo e depois ser liberto criou uma memória coletiva que definiu para sempre a compreensão deles sobre Deus, sobre justiça e sobre o que significa ser uma comunidade unida. E foi ali no deserto, logo depois da libertação, que surgiu um código de conduta que ressoa até hoje. Os 10 mandamentos não falavam só da relação com o divino. Fundamentalmente, eles falavam sobre como as pessoas deveriam tratar umas às outras. Era, de certa forma, o esboço de uma ética que servia para toda a humanidade. O conceito central aqui é o de aliança, ou berit, em hebraico. Pensa nisso não como uma imposição divina, mas como um pacto, um acordo mesmo entre Deus e o povo. Essa ideia de uma relação com responsabilidades dos dois lados era algo completamente novo no mundo antigo, que estava cheio de deuses que só exigiam sacrifícios em troca de favores meio arbitrários. Bom, da vida nômade, os hebreus passaram a se estabelecer, a formar um reino. As 12 tribos se uniram sobre uma monarquia, e isso inaugurou um período de estabilidade. E o coração político e espiritual desse novo reino seria a cidade de Jerusalém. Essa linha do tempo resume bem a ascensão e a queda da monarquia. Começa com Saul, o primeiro rei. Depois vem Davi, que unifica as tribos e transforma Jerusalém na capital. O filho dele, Salomão, constrói o famoso templo, que marca o auge do reino. Só que essa união não durou muito. Depois da morte de Salomão, brigas por causa de impostos e velhas rivalidades entre as tribos levaram a divisão do reino em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. E o templo, ele era muito mais do que só um lugar de culto. Era o coração simbólico, econômico e político da nação. Tudo girava em torno dele. Perder o templo, para esse povo, seria como perder a própria identidade nacional. Com a divisão do reino, os hebreus ficaram enfraquecidos, vulneráveis às grandes potências da época. O que vem a seguir é um período de muito sofrimento, com invasões, destruição e exílio. Um período que testaria os limites da fé e da capacidade deles de sobreviver como um povo. Primeiro, o Império Assírio varreu o Reino do Norte do Lapa. Anos depois, em 586 a.C., os babilônios invadiram o sul e fizeram o que parecia impossível:
Eles destruíram o Templo de Jerusalém. Sem o seu centro espiritual, com parte da população levada como escrava, a grande questão era como a fé hebraica poderia sobreviver a um golpe desses. E a resposta para essa pergunta é simplesmente fascinante. A fé sobreviveu. Sobreviveu porque, no fundo, não dependia de um lugar físico ou de uma construção, mas sim de um livro e de um conjunto de ideias. Foi nesse momento de crise total que a herança hebraica se tornou, de fato, universal. Para a gente ter uma ideia do alcance disso tudo, olha esse número: 4 bilhões. É mais ou menos o número de pessoas hoje que pertencem a religiões que nasceram lá no monoteísmo de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Impressionante, né? Mas o legado vai muito, muito além. Pensa nos profetas, com aquele clamor por justiça social, por defender os pobres. Ou então no Shabá, a ideia revolucionária de um dia de descanso por semana para todo mundo, incluindo escravos e até os animais. E claro, a Bíblia, um dos livros que mais influenciou a história. São conceitos que estão na base da nossa cultura ocidental. E talvez a ideia mais poderosa de todas seja esta, que vem lá do livro de Gênesis, a de que todo ser humano, sem exceção, é criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que cada pessoa tem um valor infinito, que não depende do seu status social, da sua riqueza ou do seu poder. Isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Será que a nossa ideia moderna de direitos humanos, de que toda vida tem uma dignidade fundamental, será que as raízes mais profundas dessa ideia não estão fincadas ali, naquela antiga crença do Oriente Médio? Uma ideia revolucionária de um povo que, sem conquistar o mundo com exércitos, ajudou a moldar a forma como a gente pensa até hoje. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.